volta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem polêmico, sobre sexo casual e a liberdade feminina. Assim, esse vídeo vai se tratar sobre sexo, basicamente. Então, assim, se tu tiver uns 14, 15 anos pra frente, vai ser super legal. Eu acredito que vai ser interessante tu ver esse vídeo. Se tu for mais novinho que isso, eu aconselho que teus pais assistam esse vídeo antes pra saber se eles consideram esse conteúdo próprio pra ti ou não, tá? Eu não vou falar nada sobre questões explícitas, essas coisas assim. Eu vou tratar dele como uma questão bem séria, assim. E na verdade, sobre um lado que ninguém te conta. Então tá, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Sexo casual. Será que ele é sinônimo de liberdade feminina? Então, novamente, nós vamos falar sobre feminismo nesse vídeo. Eu considero que o sexo casual seja uma das propagandas mais ativas do feminismo hoje em dia, assim. Na verdade, ele sempre foi. E hoje em dia eu percebo que essa propaganda em torno desse tema tá, nossa, absurdamente grande. Então, a gente sempre vê por aí gente do movimento falando que a mulher tem que se libertar e perder a vergonha e dar pra quem quiser porque é legal e ela não tem que ter vergonha de se divertir, não sei o que. A gente vê constantemente em filmes e música, incrustado na nossa cultura, né? Sobre como o sexo casual é uma atividade de lazer legal, que te proporciona saúde, não sei o que, e que a gente não deve mais ter vergonha de ter vários parceiros sexuais, porque isso é alguma coisa normal, todas as nossas amigas provavelmente também têm, e é um dos assuntos que eu percebo ser muito recorrente nas revistas, assim, focadas pra mulher, aquelas revistinhas meio de fofoca, assim, não só pra mulher, pra adolescente também, né? Tem aquela Capricho, a Toda Teen que eu costumava ver quando eu era adolescente, eles sempre traziam questões voltadas ao sexo, e nossa, cara, eu vi essa revista, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu nem tinha idade pra estar lendo aquelas coisas e tava lá pra gente ver. Então a gente sempre vê nessas revistas essas coisas, sempre trazendo dicas de como fazer um sexo legal, não sei o que, testezinho, que tipo de não sei o que o teu parceiro gosta, né? E sempre num tom assim, meio que querendo normalizar esse negócio de liberdade sexual feminina, sempre trazendo assim como se o sexo casual fosse a coisa mais legal que existe na face da terra e que ele é totalmente desprovido de emoção e tu pode usar ele pra se divertir como qualquer outra diversão. Só que será que é isso mesmo? Será que não existe nenhum probleminha por trás de usar o sexo como uma forma pura e simples de diversão, sem nada mais além disso? É isso que a gente vai ver nesse vídeo agora. Então vamos lá. Olha, a verdade é que a grande maioria das mulheres acaba se arrependendo pelo menos uma vez de ter feito sexo casual. Quando eu digo pelo menos uma vez, é uma parte pequena até, tá? Porque a maioria se arrepende mais de um. Então, aqui eu tenho algumas pesquisas que elas estão presentes no último livro sobre o feminismo que eu li. Ela diz assim, uma pesquisa feita pela Kaiser Family Foundation, de 2003, demonstrou que mais de 6 em cada 10 adolescentes e jovens adultos gostariam de ter esperado mais para fazer sexo, e mais de 4 em cada 10 dessas gostaria de ter esperado até que já fosse um pouco mais velho. Também em outra pesquisa, feita pela National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, ela demonstrou o seguinte aqui, eu vou ler um trechinho. As garotas eram mais propensas a arrepender-se de ter feito sexo do que os rapazes. Quase 8 entre cada 10 garotas e 6 entre 10 garotos disseram que gostariam de ter esperado. Então, gente, olha só, que interessante, né? A gente sempre fala que o homem só pensa com a cabeça de baixo, não sei o quê, mas é muito interessante o resultado dessa pesquisa para esse lado também. Quase 6 em cada 10 garotos se arrependeram de ter feito sexo ali, eles gostariam de ter esperado mais. Assim como quase 8 em cada 10 meninas, 10 garotas, mulheres, meninas não, gente, que errado. Mais de 9 em cada 10 garotas, ou seja, quase sua totalidade, concordaram de modo enfático ou parcial com a declaração de que as garotas são muitas vezes pressionadas para fazer sexo antes de estarem prontas. Aqui é importante a gente frisar que essa parte da pressão antes de estarem prontas não vem especificamente do garoto, do qual ela tá ali, né? Essa pressão, ela pode vir das amigas, ela pode vir daquele pensamento que grande parte dos adolescentes tem de que tá todo mundo já nessa vida, menos eu. E também sobre aquela parte da propaganda que existe em seriados de televisão, essas coisas assim, que sempre dão a entender que os jovens quase todos têm a sua vida sexual já bem ativa e sempre passam uma ideia, como é que eu vou dizer? Sempre acabam fazendo piadinha do virgem da turma, né? Eu não sei por quê, porque é bem mais bonito de ser virgem do que de ser puta, né? Mas ok. Então, voltando às nossas pesquisas, aqui a gente já conseguiu ver que as nossas adolescentes e jovens adultas, a grande maioria delas se arrependeu de ter feito sexo casual e gostaria de ter esperado mais pra fazer. Quem sabe até ter esperado pela pessoa certa, né? Porque, gente, eu conheço muita gente, assim, tipo, amiga, colega, essas coisas, que fala assim, eu achei que ia ser uma coisa e acabou sendo outra, porque, eu devia ter esperado mais, porque eu esperava mais e não foi o que eu pensei, que, ele só me iludiu pra poder conseguir isso e depois me largou, não sei o que, foda. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Mas voltando às nossas pesquisas, Steven Rhodes,
ele escreveu um livro, deixa eu achar, Taking Sex Different Seriously, levando a diferença dos gêneros, dos sexos, a sério. Eu não gosto da palavra gênero, tá? Ele fez uma entrevista com 40 estudantes de medicina e 50 universitárias que se consideram abertas ao sexo casual. E durante essa pesquisa ele pôde perceber que a grande maioria dessas mulheres tendiam e no resultado dessa pesquisa, ele pôde perceber que a grande maioria dessas mulheres tendiam a rejeitar o sexo casual depois do terceiro estágio. Ele conseguiu identificar 3 estágios nessa parte até a rejeição do sexo casual por essas mulheres. Lembrando, universitários, gente, então já é uma idade um pouquinho mais madura, assim, que pelo menos deveria ser, né? Então ele diz assim, no primeiro estágio, as mulheres tomavam sexo casual por ensejo para testar sua atratividade e não se sentiam emocionalmente feridas pela experiência. Ou seja, no primeiro estágio era tudo legal, vamos transar, vamos fazer, não sei o que, e não tem sentimento envolvido, e isso aí tá tudo tranquilo. No segundo estágio elas já apresentaram algum tipo de emoções conflitantes, porque elas consideravam que esses atos sexuais continuavam sem emoções, só que ficavam preocupadas se o relacionamento entre os dois ia crescer ou ia ficar só por isso. Ou seja, já começa a ter problemas com o sexo casual, né? Depois a gente vai entender um pouquinho por... E o terceiro estágio, elas acabam por rejeitar fazer sexo casualmente, porque elas estão em busca de algo mais sério, um relacionamento sério. E assim, eu acho que todo mundo sabe que, ou pelo menos deveria saber, né, que um relacionamento sério não consegue através do sexo, mas sim o sexo deveria ser conseguido através do relacionamento sério. E são os problemas que a gente vai ver aqui depois. Então era isso a parte dos 3 estágios que ele conseguiu identificar nos estudos. Aqui no livro ele traz outros dados. Diz assim, uma pesquisa feita em 1998 pela revista Glamour relatou que quase metade das mulheres entrevistadas, num total de 49%, quase metade, gostaria de ter dormido com menos homens. E menos de uma a cada 10, 7% delas, dizia que queria ter tido mais parceiro. Ou seja, a grande maioria das mulheres, no final das contas, se arrepende do sexo casual. No livro ele traz um pouco mais de pesquisas, mas eu não vou ficar aqui só tendo dados e números e porcentagens, não sei o que, porque eu não sei se isso interessa pra vocês. Mas se alguém se interessar, barulheira, né, gente? Se alguém se interessar, tudo isso tá nesse livro aqui, ó. Manual Politicamente Incorreto do Feminismo. Só que essas pesquisas aqui, pesquisas similares, elas podem ser encontradas na internet também, tá? Então vocês não precisam necessariamente comprar o livro, alguma coisa assim, para ter acesso a essas pesquisas. São dados um pouco fáceis de achar. Então vamos ao nosso segundo tópico do vídeo. Por que esses arrependimentos acontecem? Por que eles acontecem então em grande escala assim? O resultado científico que foi conseguido para essa questão foi a seguinte, porque durante o ato sexual acontece a liberação de dopamina e ocitocina, que são os 2 hormônios responsáveis pelo sentimento, assim. Então é meio impossível, é mais difícil para a mulher separar o sexo do sentimento por conta da liberação desses 2 hormônios que agem nas 2 partes, né? Então, a parte científica, ele nos diz que é basicamente questões hormonais. Só que eu não acho que seja só isso, embora grande parte possa ser. Vamos lembrar naquela parte das pesquisas ali que estão dizendo que, do segundo estágio das pesquisas do Steven Rhodes, que ele diz que as emoções das mulheres começam a ficar um pouco conflitantes porque elas já não têm tanta certeza sobre o que o cara quer com ela, se é só sexo ou se o relacionamento vai se expandir para algo maior, mais grandioso. Então, eu considero que esse arrependimento, ele venha também dessa parte. Por vezes acontece isso aqui, ó, acho que já tá todo mundo careca de saber essa historinha clichê. O cara que ilude a guria só pra conseguir alguma coisa dela, alguma coisa que vocês sabem o que eu tô falando, né? E bom, eu acho que grande parte dos arrependimentos podem vir disso. Aí vocês podem dizer assim, mas tu tá sendo feminista em falar isso aí, porque o cara que fez isso é um machista escroto. Cara, assim, ó, vocês não estão totalmente errados de pensar que o cara que fez isso pode ser um machista escroto. Só que eu considero que o movimento feminista, ele é um pouco hipócrita nessa questão. Porque vocês estão, botando pressão nas gurias pra elas fazerem isso de uma vez, sabe? Vocês estão ajudando esses caras. Enxerga, velho? Então acho que a questão do arrependimento, ela vem disso também. Também da parte da pessoa acabar tendo se antecipado fazer isso, quando na verdade gostaria de ter esperado mais. Porque deve ser um pouco triste, assim, tu criar toda uma expectativa em volta disso e chegar lá e não foi nada do que tu planejou, porque vocês querem bem saber o porquê? Porque a maioria das meninas, das mulheres, sonha que essa parte vai
vai vir recheada de romance, porque pra nós, mulheres normais, é importante que essa relação acabe sendo proveniente de uma coisa séria, que seja o resultado da atração proveniente do amor, primeiramente, né? E o sexo casual é uma coisa completamente vazia, não vai ter nada de romance, mas o cara te trate bem, essas coisas assim, vai ser só isso por isso. E aí, muitas das meninas acabam ficando naquela ânsia, será que vai ter alguma coisa a mais? Será que vai ser só isso? E isso acaba pesando a consciência também. E depois o cara acaba largando ela, porque ele já usou ela pra que ele queria usar, ela acaba se sentindo um lixinho. E eu não tô falando isso com base em pesquisas, tá, gente? Eu tô falando isso com base em coisas que eu vi, assim, na vida real, que me contaram e eu... Enfim, é isso. Então aí, nós vamos pro terceiro tópico do vídeo, que ele vai falar sobre como, na verdade, a liberdade sexual feminina, ela não veio pra libertar nenhuma mulher, ela veio pra fazer a gente virar pessoas mais amarguradas do que antigamente. Porque, se tu for fazer uma pesquisa rapidinha aí, tu vai descobrir que os índices de felicidade femininos acabaram diminuindo ao longo dos anos, à medida que a quantidade de sexo casual aumentou. E provavelmente esses dois dados acabam tendo relação, principalmente pelos fatos que eu já falei um pouquinho aqui. Então, o que eu queria frisar nesse terceiro tópico é o seguinte: não escutem as propagandas feministas, tá? Porque elas mentem pra ti. Tipo assim, não precisa se envergonhar de ser uma pessoa reservada, não precisa se envergonhar de não ter tido nenhuma relação sexual ainda, porque essas coisas vão no seu tempo com a pessoa que tu considerar que merece. E aí eu já vou entrar em outra questão, a valorização própria, que é uma coisa muito importante que as feministas elas pisam, assim, elas acham que a valorização própria não existe, que é uma coisa ruim, cara. Então não sei onde é que elas tiram essas ideias, porque pelo amor de Deus, cara, como é que alguém vai te valorizar se nem tu não consegue te valorizar, entendeu? Pô, é tão difícil assim perceber. Tá, vamos falar sobre isso então, porque eu amitei já, vamos falar sobre isso. Questão, pensa comigo, imagina que tu é um cara, tu vê uma mulher lá com roupinha, sei lá, mini saia, saltão, topzinho, não sei o que. Tu consideraria que essa mulher daria assim uma boa esposa, uma mulher fiel, uma namorada fiel? Ou se tu não gosta dessa assimilação, vamos pelo inverso, que eu também acho que tá 100% correto, e é exatamente isso que eu penso. Meninas, vocês consideram que os caras que saem por aí pegando em geral dariam bons maridos? Vocês confiariam neles de ter um relacionamento e confiariam que eles não teriam desejo sexual por outras mulheres, sendo que hoje em dia eles estão por aí comendo todo mundo? Não, né? Pois é, nem eu. E é exatamente esse o pensamento inverso deles. Assim como um cara que sai por aí comendo todo mundo não serve pra marido, uma mulher que não se valoriza e que sai por aí dando pra todo mundo também não serve pra boa esposa, gente. Isso é um pouquinho lógico, né? E eu acho assim, ó, antes de tu se ofender e vir reclamar, faz uma autoavaliação, para pra pensar um pouquinho, porque a única pessoa que tu tá prejudicando, sendo uma presa fácil, é tu mesma, querida. Porque assim, ó, tu sendo uma mulher fácil, o que vai acontecer? Tu vai atrair cara que não presta. Aí depois vai chorar no Facebook, dizendo que todo homem não presta. Mas é por quê? Porque tu sendo fácil, tu não dá a chance dos caras de verdade chegar e conhecer, e criar um papo legal e não sei o que, entendeu? Tu não tá dando chance pra esses caras te darem um valor. Aqui quando eu digo valor, eu quero dizer... Tipo assim, que ele vai pensar que tu vale gastar esforço, gastar tempo, querendo ou não, pra investir num relacionamento maior. Essa é a questão de valor que eu me refiro nessa parte. Tipo assim, tu sendo fácil, tu não vai atrair a atenção desses caras que realmente procuram uma mulher pra algo sério, entendeu? Porque tu já tá trocando os pés pelas mãos aí nesse sentido. Tu já tá tornando possível algo que só deveria ser possível através de um relacionamento. Porque às vezes tu nem sabe, às vezes que tu tem um valor, né? Por quê? Por causa dessas malucas, dessas feministas que ficam te dizendo que o valor não é importante, gente. Como é que vocês podem acreditar nisso? Então vamos falar sobre valor. Vamos, porque, ó, eu preciso botar alguma coisa na cabeça das meninas que provavelmente estão assistindo isso meio bravinha comigo. Vamos lá, olha só, seguinte, o que é que te dá o valor? Como é que tu vai se considerar uma mulher de valor? Existem alguns critérios que podem definir o que é uma mulher de valor. Primeiro de tudo, uma mulher que sabe se portar. Uma mulher que sabe escolher a roupa para determinadas ocasiões. Uma mulher que sabe se portar de forma respeitosa com as pessoas ao redor dela. Uma mulher que não fica por aí fazendo barraco na rua. Tem mais. Uma mulher que valoriza as coisas importantes que existem na vida, como família, relacionamento, ternura, e não coisas promíscuas. Uma mulher que tenha decência, que sabe se divertir sem exagerar
exagerar nas doses. Por exemplo, não é feito beber, mas é feito ficar bêbado, entendeu? É por aí a história, assim, tipo, não é feito botar uma roupa sexy, mas é feito botar uma roupa vulgar. E existe uma diferença enorme nessa questão. O que mais? Uma mulher de valor também é uma mulher que sabe se autoavaliar e perceber quando ela mesma tá errada. E um ponto que eu considero muito importante, que quase ninguém nunca fala, é uma mulher que sabe identificar que seu parceiro também tem sentimentos. Ele também pode se magoar com as coisas que tu fala, ele também pode ficar zangado algumas vezes, ele pode ter tido um dia estressante, assim como nós mesmas. E eu acho muito importante a gente sempre poder entender isso. É lógico que isso não dá abertura para que sejam grosseiros com a gente, mas da mesma forma a gente não pode ficar fazendo cu doce, né? Porque, gente, fazer cu doce é uma coisa assim ridícula. Não é atitude de uma mulher de valor também. Não façam cu doce. E principalmente não, porque todos os outros itens são igualmente importantes, mas eu vou frisar aqui porque tem muita polêmica em torno desse assunto. Uma mulher de valor, ela sabe ser sexy sem ser vulgar. Por exemplo, assim, um vestido que valoriza as tuas curvas não é o mesmo vestido que faz tu mostrar teus peitos e a tua bunda. Por exemplo, eu vou botar aqui duas imagens que eu acho que imagem é mais fácil do que ficar descrevendo toda uma série de coisas, né? Eu acho que dá pra perceber, assim, bastante a diferença entre sexy e vulgar, né? Gente, assim, roupa vulgar nunca é sexy, tá? Vocês podem achar que estão arrasando e tal, mas não estão. A partir do momento que tu tá usando uma roupa de puta, ninguém mais vai te dar valor, porque tu mesma não tá se valorizando dentro daquela roupa. Porque da onde é que vem o valor? Primeiramente vem de ti mesma. Como é que tu espera que alguém te valorize, te respeite, se nem tu não é capaz de fazer isso? Porque, assim, vamos ser bem sinceras. A mulher que coloca um decotão, que sai na rua sem sutiã pra mostrar os peitos, que usa um short, uma saia mostrando a bunda, ela tá fazendo isso porque ela quer mostrar assim, tá? Porque ninguém sai com essas coisas assim de fora pra ninguém olhar. Isso aí é absurdo. É por isso que depois, fica de mimimi, porque assoviou, não sei o que, não sei o que. Assim, tá, querida, mas se tu não tivesse mostrando, ele não estaria olhando, ok? Então é isso. Acima de tudo, se dê ao valor, se dê ao respeito. Porque se nem tu não é capaz de fazer isso, ninguém mais vai fazer isso por ti. As pessoas vão te respeitar e te valorizar a partir do momento que tu mesmo começar a fazer isso. E aí, assim, aqui vale outra questão de autorreflexão. Essas coisas podem doer no ego das mulheres que acabam agindo de alguma forma assim. Então eu acho que aqui, eu não tô nem fazendo uma crítica, assim, eu tô dando um conselho. Faça uma autoavaliação, reveja seus conceitos, reveja suas prioridades, porque ter valor é importantíssimo, tá? Lembrando sempre que pessoas de valor atraem pessoas de valor. Então, mulheres de valor vão atrair homens de valor. Mulheres que não se valorizam só vão atrair cafajestes. Essa que é a verdade do mundo. Que na verdade é uma coisa bem fácil de perceber até. Então, assim, sempre prestar atenção nas suas próprias atitudes a fim de conseguir coisas melhores pra tua vida. Se valorize. Não acredita no que as feministas dizem pra ti, que valor é uma coisa ruim, não é? Na verdade, basicamente o valor é o que vai te definir como pessoa. Então, assim, eu acredito que tem muitas meninas que acabam usando essas coisas sem nem se ligar, que estão passando uma imagem errada delas. Por quê? Porque eu sei que a nossa cultura, etc, os filmes, as músicas, os clipes de música, não sei o que, fazem parecer que usar esse tipo de roupa é legal. Por quê? Porque todo mundo usa, porque ficou bonito ali, porque não sei o que. Ou, até pior, eu sei porque eu já senti isso. Como é que eu vou chamar a atenção de alguém que eu gostaria que olhasse pra mim, se a outra tá ali conseguindo fazer mais do que isso? Eu vou ter que fazer mais do que ela então, né? E aí isso acaba virando uma bola de neve. Querida, não cai nessa, tá? Por quê? Porque o cara de valor, ele tá pouco se fudendo se a mulher lá da esquina, da outra rua, sei lá, que tá caminhando no parque, ele tá pouco se fudendo se ela tá usando um top, uma leg, não sei o quê. Porque ele não tá achando isso bonito, tá? Ele tá achando isso feio. Se tu é homem e tu vier aqui me incomodar nos comentários dizendo que isso é mentira, cara, é porque tu não é um homem de valor, tá? Então, senta aí, baixa com a bolinha que daqui a pouco eu vou falar com vocês. Antes de tudo, se deu valor. Se vista como uma dama. Quando eu digo isso, eu não quero dizer pra ti, sei lá, parar de mexer no teu cabelo, ou começar a usar vestidão e nem burca. É só que assim, tu não precisa usar um decote que vai até no umbigo, entendeu? Tu não precisa usar um short, uma saia que apareça a bochechinha da tua bunda, até porque isso é ridículo. E ninguém tá achando isso bonito, talvez tu ache, mas para pra pensar que tipo de gente tu vai atrair se vestindo assim, entendeu? Então, tá, primeiro, se deu valor. Segundo, não se entregue pra gente que tu vê que não te merece, porque a partir do momento que tu se colocou um valor, que tu sabe o teu valor, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. A minha família sempre me ensinou que eu deveria me portar como uma mulher de respeito. Isso desde criança, tá, gente? A partir do momento que eu adentrei a adolescência, minha mãe sempre falou pra mim, sempre não, né? Aquelas conversas de mãe e filha que a gente nunca quer que tenha, mas às vezes tem. E eu sei que é meio tenso e tal. Ela sempre falou pra mim, minha filha. Eu vou falar bem do jeito que ela falou, tá? No carro, aquele dia tava tocando aquela música do Bruno Mars, como é que é o nome? Just the Way You Are, eu acho que é o nome. Onde ele fala que não mudaria nada na menina, que ela tem um sorriso perfeito, eu não sei.
que ela é incrível, só do jeito que ela... Eu lembro perfeitamente, nesse dia eu tava tocando essa música no carro. A gente chegou em casa, a mãe parou o carro, ela olhou pra mim assim, ó. Minha filha, no dia que tu for dar, tu tenha certeza de que esse cara pensa isso de ti, que ele não mudaria nada em ti, que ele te considera como uma mulher de verdade. Se tu não tiver certeza que o cara pensa assim de ti, tu sai fora. Gente, o mesmo conselho que a minha mãe deu pra mim, eu vou dar pra vocês, tá? É isso aí. E provavelmente, esse sentimento não vai vir de um Zé Ruela qualquer que tu vai dar aí na balada, entendeu? Por quê? Porque o cara da balada, ele tá pouco se fudendo pra ti. Tu vai ser guria de uma noite só. Tu quer isso pra tua vida? Tu não quer isso pra tua vida. Por quê? Porque tu é uma mulher, tu quer ser valorizada, não quer? Pois é, essa valorização provavelmente só vai vir, muito provavelmente só vai vir de um cara que tem sentimentos por ti, da mesma forma que tu tem por ele. Sim, eu estou falando de namoro, casamento, não estou falando de uma ficadinha. Então é isso, se deu valor. O que mais que eu tinha que falar nesse vídeo? Quarto tópico, a mentira feminista continua. Esses dias eu tava lendo sobre essas coisas, eu tava criando um paralelo na minha cabeça. E é o seguinte, olha só que interessante. O feminismo, ele provém da revolução sexual, certo? O que a revolução sexual nos diz? A revolução sexual nos diz que todo mundo tem que sair por aí transando com todo mundo que quiser, porque isso é o legal, é o natural. A gente sabe que não é, né, gente? Porque eu já falei isso um pouquinho lá no vídeo da Mary Wollstonecraft. Mas quando eu for tratar sobre assuntos de moral, essas coisas, eu vou acabar frisando sobre isso também. Voltando. A revolução sexual prega isso, que todo mundo deve ser livre pra transar com quem quiser, da mesma forma que o feminismo faz isso. O feminismo tá dizendo que todas as mulheres deveriam poder dar pra quem quisesse. Ok. Aí, o feminismo, o que ele diz? Ele também diz que ele luta contra a objetificação da mulher. Só que, olha só, que paradoxo incrível, interessante. Eu não lembro quem foi que falou isso. Eu acho que eu acabei vendo essa frase, esse pensamento lá naquele livro Libido Dominante que eu tava lendo. Ele falou isso aqui, ó. Que durante um ato de sexo casual totalmente desprovido de moral, desprovido de relacionamento, as duas partes estão ali não como duas pessoas, mas sim como dois objetos, cuja a funcionalidade deles é servir de objeto sexual para que a outra pessoa atinja o orgasmo. Então, num ato de sexo casual, tipo assim, as duas pessoas estão servindo de objeto para outra e nada mais. Só que, olha só que interessante. O feminismo, ao mesmo tempo que ele tá dizendo que ele luta contra a objetificação da mulher, ele tá incentivando que as mulheres saiam por aí e sejam livres para transar com quem quiser. Ou seja, o feminismo está incentivando as mulheres a serem objetos de todos os caras que elas quiserem. Mas não lutava contra a objetificação da mulher, mas está incentivando ela a ser um objeto todas as vezes que ela for transar, porque ele incentiva o sexo casual. É um pouco interessante isso, não é? Pra tu ver, assim, essa é uma das controvérsias. Na verdade, o feminismo é baseado em controvérsias, e eu acredito que essa seja uma das maiores. Então é por isso que eu digo, você não cai na mentira feminista, tá? Ela diz que tá lutando por ti, na verdade ela tá te incentivando a ser uma coisa que tu não gostaria de ser. É mais ou menos isso aqui, ó. O feminismo precisa que exista o problema para dizer que luta contra o problema. Nesse caso, é a objetificação da mulher, onde ele tá ao mesmo tempo dizendo que luta contra, ele tá incentivando que todas sejamos objetos sexuais de alguém. Eu acho que é isso aí, gente. Finalizei o vídeo porque tá muito comprido já. Se eu esqueci alguma coisa, eu coloco no próximo. E é isso aí, até mais. Deixa aquele like massa. Mentira, eu esqueci de falar com os caras. Então tá, vamos abrir um quinto tópico aqui pro vídeo. Olha só que interessante. Há uns dias atrás, eu tava conversando com uma amiga sobre essas questões. E ela tava debatendo com um amigo dela, que ela não conhece, amigo virtual. Ela tava debatendo essas questões. Ela tava dizendo que a maioria das mulheres se arrepende de sexo casual e tal. E que o sexo casual não é legal pra nós mulheres, porque interfere no nosso sentimental e etc. E esse cara, ela disse que era esquerdista pra variar. E olha só que interessante, ele não acreditou em absolutamente nada do que ela disse. Ele não acreditou nas pesquisas que eu mandei pra ela, que eu tava ajudando ela a contra-argumentar. Ele não acreditou sobre a parte do emocional tá estritamente ligado ao sexual pra mulher. Ele não acreditou em nada. Por quê? Porque provavelmente doeu na carapuça dele, né? E olha só, cara, que ridículo esse cara. Ele teve a coragem, ele conseguiu ser desgraçado a ponto de dizer assim, ó: tu não pode falar sobre isso porque tu é virgem, tu não tem experiência pra saber. Gente, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, querer rebaixar a guria a esse ponto simplesmente porque ela não concorda que as mulheres devam dar, só porque ele quer que as mulheres devam dar. E olha só que interessante isso. Outro ponto que eu acho muito interessante, que eu consegui traçar um padrão também nesses queridos feministas. Pra mim existem dois tipos de feminista, tá? Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Mas tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá, cara, doença. Tem o gado, que realmente, me desculpe por ser homem, sei lá,
E tem o esperto, que ele diz lutar pelas mulheres, não sei o que, mas quando tu diz que o sexo casual é prejudicial pra mulher, eles viram um bicho, por quê? Porque eles precisam que essas mulheres sejam promíscuas para eles continuar usando elas como objeto. Então, no final das contas, eu percebi, tá? Que o cara esquerdista, ele é mais machista. Na verdade, eu ia dizer que o cara esquerdista é mais machista do que o conservador, mas isso é totalmente errado. Porque a grande maioria dos conservadores que eu conheço não são machistas. Então, a frase correta seria: os verdadeiros machistas são os esquerdistas e não os conservadores. Por quê? Porque enquanto o conservador de verdade, não o falso conservador, enquanto ele pensa exatamente como eu, que as mulheres devem se portar, devem se dar o respeito, o esquerdista não. O esquerdista quer ter todo mundo ali pra ele, assim, ó. Pois é, querida. E se tu que tá me vendo aqui agora, tu é homem, tu se diz conservador e tu tá achando ruim o que eu tô falando, principalmente aquela parte do homem que pega todo mundo não servir pra marido também, meu filho, eu lamento lhe dizer, você não é conservador. Você é um falso conservador. Aí, aqui nessa parte, eu te dou duas opções. Ou tu larga o conservadorismo, porque tu não sabe o que ele é, e tu não sabe viver como um conservador, já que tu tá defendendo todas essas atitudes promíscuas das mulheres. Porque se tu fosse um verdadeiro conservador, provavelmente tu não estaria pegando essas mulheres na rua, porque tu prezaria por uma sociedade mais decente. Ou tu pode fazer uma autoavaliação, pensar, não, realmente eu tô errado, eu preciso parar com essas coisas, e dessa vez eu vou agir como um homem de honra e ficar só com mulheres que mereçam, mulheres de valor. Por quê? Pessoas de valor atraem pessoas de valor. E é simples assim. É isso aí, gente. Terminamos nosso vídeo. O próximo eu vou falar sobre casamento.